Aos protetores aí e aos demais que estão esperando as emendas, houve aqui um quebra-mola aqui para tentar confundir aqui a situação. Mas se houver entendimento, dá para apresentar as emendas. Se ela for aprovada, sim. Se não for, não. Dá para apresentar. É só aceitar, dá para apresentar. Mas, infelizmente, o momento das emendas passou e o vereador perdeu. Aí a gente faz aquela famosa fala, né? O direito não socorre a quem dorme. E o vereador dormiu. E você está vendo aqui a força contrária para não aprovar uma emenda que eu vou botar a si mesmo. 3 milhões de reais, tirando de um setor que está com 208 milhões de reais. Tentar aqui subir, fazer falas bonitas, de comoção popular, né? Porque as pessoas gostam de fazer falas bonitas, porque as pessoas que estão aqui... As emendas que serão apresentadas no LOA não estão incompatíveis com a PPA. Então, dá o entendimento que a gente pode apresentar as emendas. Há o entendimento. É só a gente entrar em consenso que dá para apresentar, se vai ser aprovada ou não. Mas eu também quero que a casa se atente ao artigo 166 da Constituição Federal, que diz que nenhum orçamento pode sofrer emenda se não for em todos. Então, essa emenda é somente na LDO, tinha que estar prevista no PPA e na LOA. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem. Votou o PPA. Correto. Votou o PPA, matou. Como que a gente vai votar agora emenda? Acabou, amigo. Você não incluiu no PPA. É isso que eu estou falando. Que rolo é esse? Agora, depois que se quiser apresentar emenda, não tem como votar, porque não existe apresentação de emenda na LOA, depois de votar o PPA. Só isso que eu quero deixar bem claro aqui. A pessoa pode chegar aqui e se manifestar. Ah, eu quero apresentar, mas vai apresentar emenda onde? Se não pode. Eu acho que a gente tem que ter bom senso, é ou não é? De não chegar e botar uma coisa que não vai ter validade. Explicando para a senhora viu que eu li o documento, paramos a sessão, eu li um documento, cabia eu aceitar ou não a emenda, eu aceitei, nós votamos justamente para dar a prerrogativa deles entrarem com a emenda, tanto para o hospital quanto para outras emendas que eles estavam querendo aparecer. O problema é que depois que eu li e coloquei o PPA, antes de eu colocar o PPA, eu falei, vocês vão colocar emenda? Ninguém colocou emenda, então votou o PPA, não pode. Os nomes de vereadores subiram, falaram de cara emenda, né? Alguns já apresentaram a sua emenda. E agora o meu papel mais aqui é falar da legalidade das emendas aqui propostas, né? Eu acho que deu para ouvir, né? Até quando o Rubinho falou da nossa votação no PPA, que eu perguntei pelas emendas. Cadê as emendas, né? Aí tinha aquela dúvida se a gente podia, se eles podiam apresentar a emenda ou não, né? A gente falava que não poderia, porque a gente já tinha visto o texto da emenda. Mas as pessoas que estão aqui não viram o texto da emenda, não sabem quais foram as emendas que seriam propostas, né? A gente já tinha visto. Com base do que a gente já tinha visto, a gente saberia que elas não poderiam ser apresentadas nem na LOA, nem na LDO, porque elas não foram apreciadas no PPA. Elas tinham que estar previstas lá no PPA, né? Até para que elas sejam compatíveis e para que elas atendam à Constituição Federal. Mais do que o regimento interno dessa casa, a lei complementar que fala do orçamento municipal, a gente está falando da Constituição Federal, que ela diz que os nossos orçamentos eles têm que ser compatíveis. Então, a partir do momento que o vereador apresenta, porque cada vereador veio aqui e apresentou, a gente não deixou de apresentar. Ele apresentou. E o que ele traz de emenda para a gente era para ser incluso no PPA, a gente não pode receber. A legalidade, a gente não pode fingir que ela não existe, gente. Tentar aqui subir, fazer falas bonitas, de comoção popular, né? Porque as pessoas gostam de fazer falas bonitas, porque as pessoas que estão aqui, os protetores, eu acho que todos estão lá embaixo, não sei se tem alguns aqui, tem, né? Tem protetor ainda aqui. Eles estão aqui porque eles acreditam na causa animal. Eles lutam por isso, eles vivem isso dia a dia, né? E todas as emendas que foram trazidas aqui, vereador, elas são importantes para a população, sim, só que elas foram apresentadas no momento que não são oportunas.
Este é o requisito maior. Elas não têm legalidade para ser apresentadas da forma que elas foram apresentadas, porque elas deveriam ter sido apresentadas. Aí eu falo aqui até com o nosso amigo Pedro Miguel, que foi vereador dessa casa, eu assisti várias vezes em debate nesse plenário, justamente sobre orçamento, já inclusive nos agraciou com a ideia dele que a gente não pode fazer, porque também é um entendedor do regimento. Então, assim, se essa casa, queirando ou não, gostando de A, B, C e D, essa casa ela é feita para a gente votar leis e fazer discussão delas. Agora, se a gente começar a votar lei aqui, politiqueira, para fazer, oba, então está tudo certo, vai ficar difícil a gente trabalhar realmente aqui com a legalidade. Né? Então, assim, aos protetores de animais, que eu conheço muitos e gosto de muitos deles, eu quero dizer que a causa de vocês é muito, muito nobre, e podem sempre contar comigo, como eu falei lá embaixo, eu já participei de várias reuniões com a vereadora Jane encabeçando, né, porque ela sempre brigou pela causa animal, mas, infelizmente, a Tite também, a gente já foi em várias juntas, né, Tite? Mas, infelizmente, o momento das emendas passou e o vereador perdeu. Aí a gente faz aquela famosa fala, né? O direito não socorre a quem dorme. E o vereador dormiu.